As novidades do dia a dia da nossa gente acisense. Os fatos e acontecimentos que são notícias passam aqui pelo quadro Frente a Frente da Rádio Alternativa Acisense. Com a presença de entidades, instituições e personalidades de nosso município, contando suas histórias ou divulgando seus eventos, produtos ou serviços através de nossos microfones e pelas lentes de nossas câmeras. Quadro Frente a Frente, o espaço mais democrático e imparcial da imprensa acisense. Está no ar, Frente a Frente. A apresentação, Robert Garrote. Ok, muito bom dia a você que está na nossa audiência. Estamos começando aqui pela sua Rádio Alternativa Acisense, mais uma edição do nosso programa. É o programa Manhã Alternativa, segunda edição, e dentro do programa nós temos o quadro Frente a Frente, né? Você que está nos acompanhando em casa ainda não está vendo o nosso convidado, mas você que está nos acompanhando pela live já está vendo o nosso convidado de hoje, o nosso amigo Aureliano, né? Aureliano Pires, que vai falar em nome do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui do nosso município, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, uma entidade que daqui a pouco tu já vai me dizer quantos anos está consolidada aqui no nosso município, né? Mas primeiramente, bom dia Aureliano, seja bem-vindo ao nosso Frente a Frente de hoje. Bom dia Robert, bom dia aos que ouvem a Rádio Alternativa Acisense. É com alegria que nós estamos aqui nesse espaço criado para a divulgação de produtos, de serviços, de entidades. Gostaria, em nome dos associados, do sindicato, da diretoria, dos nossos profissionais que prestam assistência, também dos nossos funcionários, parabenizar a emissora, mais precisamente é o Robert, por esse espaço que se abre, essa alternativa que se abre aqui em São Francisco de Assis. E nós sabemos que a informação é interessante que chegue aos consumidores, e nós estamos aqui justamente para trazer a nossa mensagem como representante de uma categoria importante que é os agricultores, especialmente os agricultores familiares, produtores que produzem o alimento que vai à mesa dos brasileiros. E nós temos aí já de antemão, antecipando, Robert, que nós estamos vivendo aí a década da agricultura familiar, que foi instituído pela ONU, justamente para se fazer um diagnóstico da situação que vive o nosso agricultor familiar, porque nós vemos com algumas preocupações e viemos falando, e não é de hoje, a categoria de trabalhadores rurais está diminuindo a cada dia, envelhecendo. Os filhos de agricultores não conseguem permanecer lá no meio rural, e isso nos preocupa. Aureliano, esse talvez seja um grande desafio. Alguns anos atrás nós falávamos do futuro, mas agora já é um desafio do presente, né? Como fazer para que se mantenha os nossos agricultores nas suas propriedades rurais. Mas, num contraponto a isso, a gente precisa também que eles tenham condições de sobrevivência lá no interior do município, né? A gente sabe que nós tivemos alguns preços elevados. Eu gostaria que tu me falasse porque hoje o que a gente ouve falar no dia a dia? Só quem ganha dinheiro hoje é quem planta ou cria gado. Isso aí é verdade, Aureliano? Na verdade, assim, talvez tenha um pouco isso, né? Talvez seja um pouco verdade isso, mas quando se trata de produção, nós temos que levar em consideração que o grande produtor, a grande empresa produtora, seja ela de soja, de outros produtos que vão especialmente para a exportação. E nós temos que lembrar que nós representamos uma categoria bem interessante, que é o produtor de alimentos, né? Porque hoje nós vimos aí com a expansão da lavoura de soja, né, o preço do gado, mas nós não podemos esquecer que da pequena propriedade vem mais de 70%
do alimento que vai para a mesa do brasileiro vem da pequena propriedade, passa pela mão dos agricultores familiares. E nós mencionava no início aqui de que essa categoria está ficando envelhecida, a força da mão de obra está diminuindo, né? São muitas pessoas que ainda estão no meio rural, mas que não têm mais aquela força de trabalho, e os jovens estão saindo, estão buscando melhores dias nas cidades, às vezes se frustram, né? Porque na cidade também está difícil, mas eles não acham uma forma de se estruturar para voltar para o meio rural, para continuar a vida, atividades que eles tinham. Até porque nós não temos aí, em algumas regiões aí onde está concentrada a agricultura familiar, nós não temos aí estrutura, né? Nós não temos, a tecnologia não chega lá, né? Porque são plantados nas ladeiras, nos cerros, na terra difícil, né? Então isso se torna um problema sério para aquele filho que quer lá permanecer. Não, e tem também aquela questão do jovem de pensar assim, ó, mas eu vi o meu pai a vida toda trabalhando, né, forcejando, e aí agora o que ele arrumou aqui fora? Então eu vou estudar e vou sair pelo mundo, né? Então não a gente sabe que precisamos incentivar que os jovens estudem, mas é que a partir do momento que tu tem aquele que está migrando do interior para a cidade para buscar estudo, está faltando alguém lá no interior, porque nós precisamos de alguém lá no interior, né, que faça essa parte, né? Nós precisamos desse setor cada vez mais forte. E o trabalho do Sindicato dos Trabalhadores, com certeza, fomenta muito isso, essas discussões, né, Aureliano? E eu gostaria que tu me falasse alguns números depois, mas antes, quanto tempo faz que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais está em atividade em São Chico? Na verdade, assim, Robert, o sindicato foi fundado em 1964. Aqui? Aqui em São Francisco, 1964, mais precisamente no dia 15 de janeiro de 1964, em pleno regime militar, onde teve muita dificuldade de organização. Nós temos que trazer presente que isso foi uma luta da Igreja Católica na época, né, para que o povo começasse a se organizar nesse sentido. Porque as dificuldades que tinham os nossos agricultores na época eram muitas. E isso precisava que alguém tivesse a iniciativa de começar a organizar esse povo para lutar pelos seus direitos. O nosso sindicato foi fundado e aí até funcionou por um período junto à Igreja Matriz de São Francisco, onde nós tivemos o primeiro presidente, o Libindo Prado Brandolfi, né? Era dali do Pinheiro Bonito. Aí depois teve vários outros e a sua estrutura em si, num primeiro momento foi ali na Igreja Matriz, no fundo ali, onde hoje é o Salão Paroquial. E ali começou essa organização, mas com todas as dificuldades, porque os sindicatos na época, não só o de São Francisco, mas de outras regiões, foram muito perseguidos. Na verdade, tinha uma camada da sociedade que não queria a organização. Eu imagino assim, que existia de uma certa forma um preconceito, ou seja, o sindicato era uma figura que podia estar na cabeça de alguns que fosse alguém contra o regime da época, né? Porque na época não se tinha muitos direitos, né? Na verdade, o direito era de ficar quieto, né, Aureliano? Então chegava uma instituição reivindicando alguma coisa e essa instituição não era interessante para o governo da época, né? Então, eu acredito que foi uma luta, com certeza. Na verdade, né, a história nos conta de que o problema maior na época, uma das primeiras reivindicações do nosso associado, dos trabalhadores rurais na época, foi a questão da saúde. Porque ele precisava de atendimento à saúde e não tinha, né? Ele tinha o hospital, mas tinha que chegar no hospital já com o dinheiro, com a calção para ter a internação, para ter o atendimento no hospital. É tudo pago, na verdade.
Só para exemplificar, a minha mãe fez 8 cirurgias, todas pagas no hospital na época. E, então, o governo na época, o que ele fez? Ele tentou, de várias formas, calar a boca, na verdade, daquele povo que se organizava. Não conseguindo isso, o que ele fez? Introduziu dentro dos sindicatos de trabalhadores rurais o atendimento médico. Mandava recurso, mandava equipamentos, né, para esse atendimento médico e odontológico. Só que ele fiscalizava, tinha que prestar conta todos os finais de mês para o governo. Aureliano, tu tá falando com tanta propriedade, eu tenho que fazer uma pergunta. Tu fez parte dessa primeira diretoria ou não? Não fiz parte. Eu comecei como líder sindical em 1981. Eu servi o quartel, depois voltei e aí me chamaram para uma reunião de juventude na época e eu não fiz parte. Eu comecei em 81 dentro do movimento sindical. Depois eu tive a oportunidade de discutir a Carta Magna do país, que já chamava na época lá. Eu ajudei a construir alguns pontos, né, que se tornaram leis para os agricultores, e inclusive a aposentadoria integral para os homens aos 60 anos e 55 para mulheres, que na verdade as mulheres não tinham nada. Só para trazer presente uma coisa interessante que nós conseguimos na Constituinte de 88, aposentadoria para a mulher, e a primeira mulher que recebeu o benefício foi em 1983. Isso em 93, melhor dizendo. 5 anos depois. 5 anos depois. Uma trabalhadora rural de Caçapava foi a primeira a receber. Então foram 5 anos de lutas. E eu tive a oportunidade de participar de muitas lutas. E eu não sou tão velho assim, eu me sinto novo ainda, mas tem uma história, né, que eu acompanhei através da federação. Eu fui diretor da federação antes mesmo de ir para o sindicato, né, de assumir efetivamente no sindicato. Eu fui diretor da federação. Eu fiz um trabalho com a juventude, eu fui coordenador estadual da juventude, fiz todo um trabalho, principalmente aí na região das Missões, Alto Uruguai, onde era muito organizado, e eu ia trazendo esses exemplos de lá para São Francisco de Assis. Então foi um trabalho bem interessante. Eu tenho uma história e eu pretendo ainda colocar num livro essa história de tudo que a gente construiu. Não só eu, mas eu participar como Código Florestal, como a aposentadoria das mulheres, Pronaf, habitação, tudo isso que o movimento sindical conquistou em termos de políticas públicas, eu tive a oportunidade de participar. Isso eu acho que, para mim isso me conforta muito. As dificuldades que passamos medo, passamos fome, fomos assaltados, mas acima de tudo, naquele momento me passava que aqui tinha ficado alguém esperando por algo a ser construído. E eu fiz parte dessa história e fico muito feliz por isso. Aureliano, tu não vivenciou, mas tu, pela propriedade que tu conta, eu imagino que tu te informou muito, ouviu muita gente contar. É verdade que alguns membros do sindicato entravam por porrete na época da ditadura ou não? Na verdade, a fundação foi no regime militar. Muitos dos nossos dirigentes sindicais morreram, foram assassinados, né, por grupos aí contrários, né, e o regime militar fazia muito isso. Só para te ter uma base, aqui no nosso município aconteceu encontros, muitas vezes às escuras, numa casa de alguém, ou até mesmo na igreja, meio que um encontro extra-bíblia, assim, para poder discutir isso, porque tinha perseguição, tinha gente que cuidava, né? Tinha gente que vigiava todos os acontecimentos do sindicato. Então, e o povo perseverou, né? Os dirigentes da época perseveraram, nós devemos muito a eles, né? E eles buscavam, justamente, eles tinham a convicção que tinham que buscar algo de melhoria para esses agricultores. E talvez essas políticas públicas que nós temos hoje só chegaram graças à luta dessas pessoas. Aí depois que passou essa época da ditadura e veio a Constituinte de 88 e tal,
o movimento já estava consolidado, né? Já existiam vários sindicatos, porque nesse meio tempo do Sindicato dos Trabalhadores surgiram outros sindicatos também, ou já tinha alguns nessa época. Já tinha alguns antes por exemplo, nós temos aí os sindicatos esses que defendem os trabalhadores, vamos dizer, das metalúrgicas, dos sindicatos dos professores, enfim. Aí se fortaleceu muito essa classe, né? Com certeza já existia alguns sindicatos de categorias diferentes da nossa. E assim, quando nós entramos, isso em 81, dentro do movimento sindical, teve uma espécie de uma aproximação dessas entidades, de trabalharmos meio em conjunto, porque, na verdade, o que se buscava era justamente para toda a sociedade algo de importante. Então, e ser ouvido, na verdade, né? Porque não tinha muita essa oportunidade de se falar, né? Porque o sindicato na época da ditadura conseguia alguma coisa junto ao governo, vamos dizer, ao governo federal. Tinha alguém que conseguia bater na porta lá, ou eles não deixavam ninguém? Não, na verdade nós tivemos um período muito amargo aí, né? Onde se buscava aí com os nossos representantes políticos uma abertura dessa porta para fazer essa discussão, e nós não tínhamos. Muitas vezes nos davam um chá de banco de ficar meio-dia, né, na frente de um gabinete aí tentando levar uma reivindicação, e nós não conseguíamos. Depois isso se abriu um pouco mais. E aí, estrategicamente, nós soubemos usar, porque as nossas mobilizações eram uma mobilização um pouco diferenciada. Por que eu digo diferenciada? Porque a sociedade, né, a própria mídia dizia que eram os baderneiros, que era quem fazia as coisas erradas. Nós não. Todas as mobilizações que nós fizemos, tinha alguém responsável, inclusive para juntar o lixo que ficava, se ficava alguma coisa, para mostrar para a sociedade que nós queríamos algo muito além disso, e demonstrava a nossa organização. Só para te ter uma base, uma vez nós entramos lá no Ministério da Agricultura, né, buscando uma reivindicação nossa, quebramos uma porta, e depois, a hora que nós saímos de lá, já estava a empresa com a porta para colocar de volta no Ministério. Então, quer dizer, é coisa pública, vamos preservar. Agora, não tinha outro jeito de nós entrar. Imagina a barreira que era. Então, isso me marcou muito. E eu sempre tive, não sou melhor que ninguém, mas sempre tive na linha de frente. Né? Quando convocavam, eu estava lá presente, a ponto de ser coordenador da Juventude Rural aqui do estado do Rio Grande do Sul, morando lá na Picada do Padre, numa pequena propriedade. Aí quando tu chegou a assumir a presidência aqui, tu ainda morava lá ou não? Não. Quando eu assumi a presidente, eu não morava mais lá. Eu tive um período... Eu tive um mandato de secretário. Sim. De secretário. Na verdade, eu entrei como suplente da diretoria, e depois eu assumi como secretário. Mas eu já assumi como secretário não lembro bem, mas 96 por aí. E depois eu só assumi a presidente em 2008. 2008. E vem desenvolvendo um trabalho até hoje. Né? Na verdade, nós temos aí uma estrutura montada dentro do nosso sindicato, o espaço físico aqui, na construção daquele prédio ali, eu já participava da diretoria. E aquele prédio, como é que foi? Eu ia te perguntar, já que tu entrou, foi alguma doação de terreno ou foi tudo comprado? Não. Nós sempre tivemos pessoas muito econômicas. E aí eu me refiro nas diretorias anteriores. Nós devemos muito a eles. Né? Iam juntando o dinheirinho, né? Economizando de todos os sentidos. Eu venho de um tempo, Robert, que o nosso almoço era um pastel e repartia um refrigerante. Era isso, para economizar o dinheiro dos agricultores. E Sim. Eu fico muito feliz de ter participado disso. E aí foram juntando, depois compraram o terreno e depois foi construído com a venda do
o que já existia, que era o salão paroquial lá, que era o sindicato, era lá o Sindicato dos Trabalhadores. Então foi negociado com a igreja, foi vendido a estrutura de lá e com aquele dinheiro... Sim, o terreno era da igreja, mas a estrutura era de vocês, no caso. Exatamente, o terreno foi cedido pela igreja, mas a estrutura era do Sindicato dos Trabalhadores, aqueles 2 pisos que ainda existe lá, que é o salão paroquial hoje. Claro, teve umas mudanças por lá. E aí foi construído ali. Nós construímos aquilo ali em... Não estou lembrado se foi 92, 91, 92, por aí. E é o que nós temos hoje ali, onde nós temos a nossa assistência médica, odontológica, né? Temos toda uma estrutura, além do trabalho de acompanhamento, assistência para o nosso associado. Ali a gente vendo informação, a gente ajuda ele em todos os sentidos por ali. E hoje, para nossa alegria, temos um departamento técnico também dentro do sindicato ali, prestando essa assistência técnica para os nossos associados. Na lavoura, tu diz? Na verdade, nós não temos ainda esse trabalho a campo, né? Mas nós pretendemos... Mas tem um camarada lá no sindicato que te orienta lá. Tem um técnico formado que dá orientação, que encaminha projetos, especialmente o projeto do Pronaf. Nós temos aí um acordo com uma empresa para fazer... análise de solo, tudo subsidiado para os nossos associados, né? E também a classificação de sementes, né? Claro. Se o nosso associado precisar isso, é uma coisa nova, é algo a mais, mas eu acho que assim, nós temos um lema que a partir dos problemas sentidos e vividos é que nós vamos nos adaptando para prestar assistência para o nosso povo. Aureliano, quantos associados hoje o sindicato tem? Robert, São muitos. Eu não saberia precisar. Eu posso te trazer a informação de que nós fechamos o ano com em torno de 1.200 associados aí. E aí tem que levar em consideração que essa assistência não é só para o associado, para o associado e a família. E a família como um todo. Sim. Ali tem médico, tem dentista, tem os convênios por fora. Nós temos convênio com o hospital lá de Santiago, né, onde tem uma espécie de um plano de saúde. Pois eu ouvi falar nesse plano, até importante a gente dizer, porque existe um plano do Hospital de Santiago, que é famoso na região, né? E o sindicato, ele vende ou ele faz o mesmo esquema de tu ir em Santiago e fazer o plano lá, ou ele tem uma diferença aqui, no caso? Porque eu tenho visto falar que a procura tem sido muito grande, porque lá em Santiago tu não sai de lá sem resolver o teu problema, a não ser que seja, infelizmente, uma coisa muito grave. Mas dentro daquilo de um check-up, um exame, uma coisa, tem quase tudo hoje em Santiago, né? Então é um plano muito válido. E esse plano é aberto a qualquer pessoa ou só os associados? Na verdade, assim, eles não aceitam um plano aberto a qualquer pessoa. Sim. Tu pode ir lá e fazer o plano diretamente com eles. Nós conseguimos fazer esse acordo com o hospital lá, com a assistência que tem o individual que vai fazer lá no Sindicato de Santiago. Não muda nada, mas só que o diferencial é que é mais barato para nós. Sim. A administração de todo esse plano é tudo feito aqui. É tudo feito aqui. Só para te ter uma base, dá uma diferença para um casal, né, que aderiu o plano diretamente lá, para nós aqui dá mais de R$100 de diferença. É mais barato que tu vê, colocando assim em números, dá uma ida, dá 2 idas a Santiago quase, né? Então, se precisar fazer um exame, uma coisa, dá 2 idas. Então, tudo ajuda, né? Tudo ajuda. E outros convênios que a gente tem feito dentro da necessidade do nosso povo. Eu sempre gosto muito de dizer que eu sou aquele que anda correndo e procurando tudo que é coisa. Desde que seja bom para o meu associado. Para beneficiar, exatamente. Para beneficiar o associado, eu faço qualquer coisa. E aí nós temos aí muitos casos aí das pessoas que optaram por se aposentar, não pagaram mais, não tem problema nenhum. Só que eu só posso fazer alguma coisa para os associados, que contribuem com o nosso sindicato, que mantém aquela entidade ali. Exatamente, né?
E Aureliano, para nós falar um assunto importante também, falando mais voltado à política, mas que é aquilo que eu digo sempre, né? E tu sabe disso, o que se resolve na calada da noite, no outro dia de manhã já afeta o trabalhador, já afeta o vendedor, aquele autônomo, o empregado, enfim. Muito é que os últimos governos vieram massacrando em termos de direitos os trabalhadores. Isso chegou nos trabalhadores rurais ou não? Respingou alguma coisa? De alguma forma, sim, né? Nós temos aí a questão dos direitos trabalhistas que foram mexidos, né? E isso tirou muitos direitos, especialmente do nosso assalariado. E é bom que você diga que o assalariado rural é nosso representado. Nós o representamos também, não só os agricultores, mas os assalariados rurais. Na questão trabalhista, mudou muitos direitos nós perdemos. Agora, na questão dos agricultores, mais especificamente na questão da reforma da Previdência, nós conseguimos, através de mobilizações, e cabe dizer que teve uma organização muito forte aqui do nosso município, participando de mobilizações aqui no município, onde nós fizemos, e já se discutia isso, o encontro da trabalhadora rural, né? Aproximadamente 5.000 pessoas vieram da região para começar essa discussão. Fomos para a Regional, Santa Maria, Santa Cruz, Porto Alegre, Brasília, e conseguimos manter, porque a proposta do governo é que passasse a mulher para 60 anos e o homem para 65. São 5 anos que nós íamos perder se não tivesse essa mobilização. Mas nós tivemos aí percas significativas, principalmente na questão dos assalariados. E é importante que se diga que quanto mais organizados nós tivermos, mais nós vamos manter nossos direitos. Mas essas percas, essas não voltam mais, né, Aureliano? Dificilmente. Possivelmente não voltem mais. É isso que a gente diz. Tem como citar uma delas, assim, talvez a mais grave, assim, que tenha afetado direto? Olha, são tantas, Robert, que por causa que assim, ó, a questão da negociação entre patrão e empregado, essa para nós foi a pior das que aconteceu. Porque hoje tu consegue fazer uma negociação direto lá com o empregado, a questão de férias, a questão de 13º, coisa, tudo é negociável. Ele se abriu para fazer a negociação entre patrão e empregado. Então acontece coisas que os sindicatos, o representante, nem fica sabendo. Daqui a pouco o patrão chega na maldade, olha, eu vou te pagar tanto, senão tá na rua, e aí? Tem muito essa questão das comissões, né? Eu te pago uma comissão aí, né? Isso acabou complicando a vida dos trabalhadores. E aí deixou, né, nessa mudança também uma outra mudança, que ele tinha uma contribuição para o sindicato representar ele. E aí isso ficou opcional. Se o empregado não quiser, ele faz se ele quiser. E antes tempo vinha descontado em folha, hoje não tem mais isso. Uhum. Então aí a representatividade dele se tornou frágil. Vai enfraquecer. Enfraqueceu os movimentos sociais, os sindicatos que o representavam, e aí, né, ele perdeu muito com isso. Esse, infelizmente, Aureliano, se falou há um tempo atrás, eu acho que agora calmou um pouco. E tu sentiu que isso na pele, assim como o presidente, o interesse assim por parte do governo de meio que extinguir os sindicatos, meio assim, arrumar uma forma de que eles não consigam trabalhar, porque um sindicato só sobrevive do seu associado, mas aí daqui a pouco tu começa já deixando opcional para o trabalhador, fazendo isso, fazendo aquilo, aí começa a não ter mais aquele giro financeiro para manter toda uma estrutura funcionando. Tu acha que está se encaminhando para isso, ou isso é conversa política? Na verdade é assim, no nosso entendimento isso sempre existiu, né? Sempre existiu. Sim. Por quê? Porque os sindicatos incomodam. Os sindicatos correm de atrás, reivindicam, mobilizam, etc. Isso para o governo não é bom. Sim. Então qualquer governo, a hora que tem uma mobilização na rua, ele não gosta muito. O político não gosta, na verdade, né? Não menosprezando nada os políticos, respeito todo mundo, mas isso incomoda, né? Qualquer mobilização incomoda. Então assim, se não tivesse essa organização, se não tivesse os sindicatos, se não tivesse essa representação, com certeza para os governos era muito mais cômodo, né? Mesmo assim,
Isso meio que tranca um pouco a possibilidade de extinguir todos os direitos adquiridos, né? Então aí com uma lei, com um canetaço ali, tira todos os direitos e aí termina tudo. Mas aí tem a organização, a luta, as mobilizações que são feitas justamente para isso. Tá, e outra coisa assim que eu acho importante a gente falar sobre a questão da Previdência, porque a gente não tem muito tempo, mas para a gente já ir fechando, se alega muito, principalmente a questão do Paulo Guedes. Ele é aquele... Hoje eu fiz uma brincadeira que eu não sei quando é que voltam as Olimpíadas Rurais, voltam em seguida ou não, mas eu em algumas épocas participei do Cabo de Guerra. Eu acho que é isso que está acontecendo lá. O Paulo Guedes puxa para um lado e a parte política que quer reeleger o Bolsonaro ou quer lançar algum outro nome puxa para o outro, porque agora está chegando o momento de passar a mão na cabeça do eleitor, né? E o Paulo Guedes ele vem dizendo que não tem condição mais de manter toda essa despesa. É verdade que a Previdência está quebrada? Robert, nós temos... primeiro eu quero me desarmar de todas as questões políticas aí, porque eu respeito todo mundo, a nossa entidade é apartidária. Com certeza. Mas assim, o que nós vemos hoje, independente de quem está no governo, eles têm uma espécie de um interesse próprio, né? E eles querem usar a estrutura, inclusive, do cargo que exerce para ganhar dinheiro. E essa é uma avaliação minha, posso estar errado, e se eu estiver errado, me perdoe. A questão desse puxa e frouxa né, do dia a dia, isso na verdade acaba estourando sempre na parte mais fraca, lá na ponta, né? E eu acho assim, o nosso país é gigante, nós temos uma estrutura fantástica, temos um povo trabalhador, né? E aí fica essa rixa, né? De dizer que esses baderneiros, esses que não querem trabalhar, esses vagabundos e tal. Não é bem assim. Tu tem que conhecer um pouco a história de cada um para depois tu acusar isso, né? Nós não estamos defendendo que tem pessoas que não querem trabalhar, mas tem pessoas que não têm oportunidades, né? E aí ficam fora do processo. Eu acho que nós vivemos dentro de uma sociedade que, assim, pela visão de alguns, especialmente dos governantes aí do lado econômico, eles nos dizem que 40% do povo brasileiro é massa sobrante. Então, se esses 40% morrer, o país vai continuar. Eu acho que nós temos que ter possibilidade de ter oportunidade para todo mundo, né? Todo mundo. Eu acho que dá para fazer isso sim, mas às vezes não é isso que a gente vê. E aí eles acabam convencendo, e pessoas que muitas vezes estão na mesma situação acham que isso é verdade. E nós temos que fazer um contraponto e a discussão para ver se realmente é isso que está acontecendo. Não, o que realmente judia é que uma coisa que é decidida lá em Brasília, fora de todo um contexto local, afeta a vida direta das pessoas, né? Isso é quase que uma covardia, né? Mas infelizmente a política funciona assim e a gente tem que aceitar esse mecanismo. Mas para a gente fechar então a nossa conversa de hoje, frente a frente, nós falamos no começo ali que da defasagem do interior do município. De quando tu assumiu para cá, tu tem mais ou menos uma noção assim do que diminuiu da população do interior? Olha, Robert, de todo esse período eu não teria, mas a cada censo do IBGE nós perdemos aí em torno de 10% do nosso público rural, né? Pessoas que saem do meio rural. E se tu sair pelo interior do nosso município, tem taperas, umas já desapareceram e outras continuam lá, mas tem aquelas taperas que foram esquecidas, que foram deixadas e tal. E isso é o que nos preocupa, porque no momento em que um agricultor sai de lá e vem para a cidade, ele produzia comida para 8 pessoas aqui na cidade e aí ele passa a ser 9, porque ele passa a ser só consumidor. Exatamente. Isso nos preocupa e nós temos lutando para ter políticas públicas, uma infraestrutura boa para os nossos agricultores, para que ele consiga continuar produzindo lá.
produzindo alimentos. E aí uma coisa interessante, nós precisamos nos organizar como sociedade, e é por isso a discussão da década da agricultura familiar, para também ter pontos de comercialização desse produto, porque não adianta nós produzir, né, se nós for competir, aí como temos competindo com a Ceasa, trazendo os mesmos produtos que nós produzimos aqui, né, tá vindo da Ceasa, tá vindo de outros municípios, e nós temos que a organização do agricultor, do produtor em termos de comercialização também. E esse é o grande problema, porque tu não tem como vir com uma caixa de laranja ou com algum produto, né, para a cidade para comercializar. Tem que ter um ponto. Sim. E aí a nossa proposição é que, e temos discutido aí com as autoridades, de ter uma feira, um espaço para comercialização desses produtos. Não, e eu vejo também assim, ó, de que até esses dias eu recebi um pessoal do interior, e eles me alegaram que acabaram migrando, mesmo morando no interior, migrando daquela lida mais braçal para a questão das agroindústrias ali, do feitio, de pão e tal, confeitaria. E a grande alegação é o seguinte: as propriedades pequenas, a produção delas, ela não mantém o sustento. Até tem uma brincadeira que a gente faz, que o mundo mudou tanto que antigamente os caras trabalhavam de agregado e ganhavam dinheiro, e como dono não consegue. Não consegue. E aí? Na verdade é assim, ó. Hoje a tecnologia foi chegando de tal forma, né, e pelo fato das nossas propriedades não comportar isso, o nosso trabalho, né, o produtor, o agricultor familiar ainda é braçal. Né? E isso judia muito, né? De sol a sol, batendo enxada e produzindo dessa maneira, não tem mais condição de sobrevivência. Eu tive um tempo que nós plantava soja e levava na cooperativa e se mantinha com aquela produção de soja todo ano. Hoje não tem mais isso. Não. Tu vai cortar de cortel, de foicinha, quem está aí nos assistindo e nos ouvindo, que viveu isso, sabe o que eu estou falando, né? Nós não temos mais como produzir dessa forma. Então, aí assim, ó, eu acho, né, que as agroindústrias é uma alternativa bem interessante, só que não tem lugar para todo mundo. Nós temos que produzir outros produtos. Isso. E não só pão, não só alguma salame, coisa de hortaliça. Nós temos que produzir. E aí nós temos uma dificuldade, já que tocou a questão do salame, dos embutidos, nós temos uma dificuldade aí com a questão da legislação, né? Sim. Tem tudo isso. E sabe, uma coisa que nos deixa preocupado e entristecido é que nós não temos mais as famílias que produzem nem para o seu sustento, algumas coisas deixaram de ser produzidas. Nem para o seu consumo já não tem mais isso. Aquela família tradicional da produção do salame, de armazenar, né? Fazer que nem a formiga, guardar para o inverno, não tem mais isso, né? Está se perdendo isso. A tradição está se perdendo, então tem algumas coisas que deixam a gente preocupado. E o movimento sindical tem que se contrapor a isso, se contrapor e fazer essa discussão. Às vezes tem que dar uma cutucada para ver se alguém se antena um pouco para isso também. E é isso que nós fizemos, essa provocação dessa discussão. O movimento sindical é para isso. O movimento que não fizer essa provocação entre as pessoas para termos uma proposta, um projeto que seja viável, não é sindicato, no meu entendimento. Perfeito, beleza, obrigado, Aureliano, pela tua presença. A gente não tem mais tempo, vamos ter que encerrar a nossa live e também deixar os nossos patrocinadores. Mas foi muito boa a nossa conversa e tu viu que sempre falta tempo, né? Tinha muitas outras coisas para a gente falar, muitos outros assuntos que são importantes, né? Mas é bom nós deixar essa reflexão. E para finalizar, eu quero te dizer o seguinte: esse desafio é muito grande, porque o mundo mudou, o pensamento do ser humano mudou e a tecnologia ela inviabilizou algumas coisas. Né? Eu digo sempre que tu sabe disso, tu deve ter conhecido alguém na época. Quantas pessoas foram demitidas há uns 30 anos atrás, quando os bancos começaram a automatizar a compensação de cheque? Tu lembra disso? Antigamente, Josiel, o cheque era compensado manualmente, te lembra? E aí veio a tecnologia e foi dispensado, acho que no Brasil, nem sei quantos. Alguns foram realocados, mas a grande maioria foi para a rua, porque não tinha necessidade, a função dele já não existia mais, e assim tantas outras coisas. E aí o produtor rural, ele se apavora, o jovem não enxerga a luz no fim do túnel, zarpa para a cidade, e os velhos se aposentam e virou tapera.
Essa é a nossa preocupação. Mas assim, ó, para finalizar, muito obrigado pela oportunidade, por esse espaço aqui. E assim, ó, essa discussão não é só dos sindicatos, eu acho que deve ser de toda a sociedade. Porque todo mundo se alimenta, no mínimo 4 refeições por dia eles fazem. Então, esse produto é interessante que chegue com qualidade, com preço que seja viável também, né? E o movimento sindical busca justamente isso. Muito obrigado. Não, e vou te dizer mais, a hora que terminar as agroindústrias do interior, eu não sei, porque o meu café, tu sabe, eu tô de regime, eu contei, né? Sim. Eu 6 ovos fritos, 2 salame e uma polenta frita. O meu café. E aí, tu já pensou, a hora que terminar o salame e o ovo crioulo, como é que eu vou fazer meu café? Como é que tu vai fazer? Exato. E eu já começo a me preocupar também, né? Não, e ainda por cima, eu gosto muito de leite, eu tomo mais uma tigelona de leite por cima, leite friozinho, que é pra baixar, né? E aí começar o dia. Com certeza. Desce redondo, como já. Tá bem, obrigado. Aureliano, um grande abraço pra ti e a gente se despede aí da live. Valeu.